pelo amor de Deus. Muito obrigado, viu? É nada, não é bondade, não. É por causa da pandemia, eu sinto muita falta de falar do Brecht. Bom, então nós vamos conversar um monte. A tua voz tá rachada. Ih, caramba. E eu tô vendo metade do seu rosto. Esse aí. Tá calor aí, gente? Abafadíssimo. Em Araraquara. Aqui, graças a Deus, melhorou. Deu uma chuva, tá chovendo agora. Monstruosa aqui. Oi. Cadinho, sua voz ainda tá. Seu áudio ainda tá bem ruimzinho. Seu áudio ficou estranho, cara. Tenta sair de novo. Tá rachada a voz. Tá assim, ó. Sabe disco antigo? Tá fritando. Ô, Cadinho, tenta sair e entrar de novo, que às vezes é isso. Isso, uma boa ideia. É. Como é que é? Sei. Caetano Otávio. Eu fiz um filme com ele lindo, foi premiado em Berlim, que se move, o primeiro longa dele. É. Muito legal. Só ele? Sim, legal. Daí de Araraquara. Ah, de São Paulo? Tá. A gente fez agora um filme que foi muito bem em Berlim também, chamado Três Tigres Tristes, do Gustavo Vinagre, Caetano e tal. Foi um filme lindo. A gente terminou o filme em novembro, foi para Berlinale e foi muito bem lá. E agora está vendo, agora tem aquele processo de lançamento, ninguém sabe quando vai poder lançar no Brasil, né? Não tem, enfim. Aí o filme já foi para alguns lugares e a gente que fez o filme ainda não viu o filme. Esse filme aí, tem uma colega nossa de Araraquara, né? Quem? Ai, caramba. Não, esse filme do Tigres é do Gustavo Vinagre com o Marco Dutra. Eu já fiz com a Juliana e o Marco também o Boas Maneiras. Vocês viram já? Está na Netflix. Está na Netflix, o filme 2017. É uma turma maravilhosa. Fala aí, Ricardo. Oi, melhorou? Opa, melhorou sim. Finalmente. Mas estava com aquela voz de disco, eu gostei da ideia, viu? Uhum. Não estava bom de ouvir, não. Tava não. Vamos lá, gente. E aí? Vamos lá, ó. Deixa eu te falar, Cida, é o seguinte, eu vou pedir, inclusive, para o pessoal que pensou esse grupo, para explicar um pouquinho. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso com a Cida, mas fiquem à vontade. Agora, para falar um pouquinho do que é, do que você, qual o objetivo de tudo isso, né? Uhum. Bom, muito prazer, Cida. Prazer é todo meu, gente. Todo quem meu. está meio que organizando, né, no começo, porque aí o grupo ficou sem organização específica, né? Então, quem organizou iniciar o grupo foi o Maurício, a Lariessa e eu. Uhum. E a intenção era justamente a gente falar um pouco de Brecht, a gente estava observando algumas coisas em comum, né, com o que o Brecht dizia, com a realidade que ele vivenciou, claro que em outra proporção, mas algumas coisas em comum com a atualidade, né, assim, esse próprio crescimento do fascismo, essa coisa toda que a gente está vivenciando, e deu muita vontade de conversar um pouco, de ler um pouco, de entrar em contato com o pensamento dele,
E aí a gente tem pessoas aqui de várias partes, né? Eu estou em Araraquara, a Cassiana em Araraquara, mas tem o Maurício em São Paulo, a Larissa e a Renata em Santa Catarina. Olha, Então a gente são pessoas de teatro, de audiovisual. Eu já fui de teatro, hoje eu dei uma parada. Então, mas a proposta era essa, de montar um grupo, como a Edna Puertari falava, um grupo tábua redonda, né? Sem cabeceira. Então, por isso que eu falei, quando deu start no grupo, aí parou a organização de nós três, porque aí o grupo se organiza, né? quantas Sem pessoas essas vocês cabeceiras. vocês estão, mais ou menos? É fixo ou está meio, é um pouco flutuante? A princípio, a gente propôs um tempo, assim, de ser 3 meses, Ah, né? E legal. dentro desses 3 meses, então a gente tem o grupo de WhatsApp, que estão as pessoas que se interessaram, mas tem gente que nunca entrou num encontro nosso, Aham. tem pessoas que entram quando dá, e é essa proposta mesmo, né? Então tem o núcleo que está sempre presente, a gente lê alguns textos, discute algumas ideias, e a proposta é essa, ser aberto mesmo, nesse sentido. E aí o Cadinho propôs, né, da gente poder fazer um bate-papo com você, que seria Aham. muito legal, se a gente está querendo estudar o pensamento dele, entender um pouco o pensamento dele, né, e aí cada um vai usar na sua própria realidade, né, no seu próprio Você fazer comentou artístico. no começo que para falar como é que é tentar entender, fazer um paralelo entre a realidade que o Brecht viveu e a que a gente está vivendo. Eu diria que tanto o Brecht quanto nós hoje estamos vivendo vários tipos de realidade, Hum, né? Não só no tempo, mas também na significação desse tempo, né? O que cada tempo tá sendo para a gente enquanto cidadão, enquanto artista, enquanto tal. E o Brecht tem esse percurso muito heterogêneo também, hum, né? Porque, na realidade, o Brecht só sossegou mesmo quando ele voltou para a Alemanha, que ele ganhou o Berliner Ensemble para trabalhar, né? Que é um teatro da prefeitura de Berlim. Todo mundo pensa que é um teatro particular, não, é um teatro da prefeitura, um teatro lindíssimo, maravilhoso. Uma vez eu estava dando uma aula na pós-graduação do Célia Helena para diretores de teatro, já que tinham terminado a graduação, e eu tenho um PowerPoint muito bonito, inclusive porque eu conheço bem o Berliner, eu já cantei lá, inclusive, e tal, e é muito interessante perceber, não o desconhecimento, mas assim a maneira como as pessoas acham que as coisas são, sem muita noção de como é que elas eram de verdade. Um aluno assim, virou e falou assim, nossa, esse teatro é tão chique, o Brecht não era pobre, né? Então, existe, mas são questões que são legítimas. aham, Ele não tinha, né? Ele não tinha, as pessoas não têm a informação, né? Não tem mesmo, né? Então acaba acontecendo essas conversas que na verdade são muito proveitosas, são muito boas da gente ter, né? Essas dúvidas. sim. Bom, eu fiz uma apresentação rápida, se alguém mais quiser comentar alguma coisa, Maurício, Lala, ou quem quiser comentar. Pô, você tá em Araraquara, Maurício? Tá enganando a gente? Tá tentando se esconder, né, Maurício? É. Uhum, uhum. É muito grande, né? A vida dele é muito grande de tamanho, né? Não só de, né? Organon? Uhum.
Esse é o mais fundamental dos livros dele, né? É onde ele coloca, aonde ele realmente coloca o teatro dele, né? Ele fala o que é o teatro dele, né? O que será, o que é e o que será a partir daí. Esse é um livro um livro chato de ler também, né? Não é fácil, mas é um livro fundamental para se conhecer, né? O Brecht. Depois, eu acho, depois do Organon, tem 2 livros também dele que são muito interessantes, que são os diários de trabalho dele. Vocês conhecem? Então, os diários de trabalho também eu acho muito muito informativo da maneira como ele agia dentro do teatro dele próprio, né? A pequena ou a grande? São 2 Marragones. A Ascensão e Queda da Cidade de Marragone. Tá, Ascensão e Queda. Essa é a grande Marragone, a ópera. Antes dela, bem antes dela, existe a Pequena Marragone, que era uma peça radiofônica que estreou num daqueles festivais de teatro da Alemanha. Me parece que 28, 29, por aí, não estou bem lembrada. E é uma peça radiofônica que depois ela foi repetida, fez muito... ela era transmitida em rádio, lá no Berliner Ensemble, lá em cima, lá no acervo, existe a fita original da transmissão, da primeira transmissão da Marragone, da Pequena Marragone. E a Pequena Marragone, ela tem a mesma situação da Grande Marragone, mas ela é pequena, né? São poucas pessoas, é um cenário muito mais modesto, é enxuto e não tem a grandiosidade da ópera que foi feita depois. As canções são as mesmas, mas nós fizemos aqui o Marragone Songspiel. A gente fez em 82, o Ornitorrinco fez. Nós ficamos praticamente 2 anos. É um espetáculo. Eu particularmente assisti uma montagem da ópera, da grande ópera, que foi feita aqui em São Paulo, também no começo dos anos 80, lá no Teatro 13 de Maio, que era espetacular, mas é grandioso, né? E a Pequena Marragone, ela é cotidiana, sabe? Ela é crua, né? Ela não tem aquele mundo simbólico da ópera, que é uma coisa que o Brecht passou a gostar muitíssimo, muito incentivado pelo Kurt Weill, que é um músico erudito, né? E que foi trabalhar com ele. Porque o Weill, antes de trabalhar com o Brecht, ele tem uma obra instrumental de sinfonias e tudo, que é uma coisa espetacular, né? O Weill também tem o percurso dele na obra dele próprio e a colaboração dele com o Brecht. E uma coisa que é interessante, vocês devem saber também, o Brecht teve muitos outros parceiros musicais, né? O Weill fez pouca coisa, na realidade, com o Brecht. O parceiro dele mais profícuo nas peças políticas dele era o Paul Dessau, né? E também o Hans Eisler, também, que eles fizeram o teatro mais político do Brecht, né? A fase depois das grandes óperas, do Baal, da Ópera dos Três Vinténs, da Marragone, do Happy End, quando ele enveredou pelas Mães Coragens da vida e tal, esses outros autores trabalharam com ele, né? Foram muito importantes e são muito pouco conhecidos, né? Vocês estão no espetáculo que você dirigiu, Ricardo, tinha uma canção do Hans Eisler, né? Se eu me lembro. Era o Sim, sim. E Kurt Weill também, você falou uma coisa bem interessante, porque a gente não lembra, né, de Paul Dessau, né? A gente lembra quando a gente não sei por que ficou tão em evidência o Kurt Weill na vida dele. Eu acho que é porque foi na fase da juventude, da grande demonstração pública do teatro dele, daquela coisa grandiosa e tal. Eu acho que quando ele enveredou pelos temas mais políticos,
realmente esses autores eles eram mais discretos mesmo, né? O Hans Heisler também escreveu canções lindas de guerra, a própria canção do Uma Coragem e tudo mais. Mas eu acho que é simplesmente por essa razão, né? Você sabe que eu tenho muita coisa daqui. Eu sempre, quando eu viajava, eu trazia muita coisa. Eu tenho muita coisa e eu tenho inclusive um songbook do Pôr de Sal só com canções políticas, assim, hinos políticos, canções de guerra, marchas, coisas assim. Eu nunca imaginei que existisse isso, porque a gente não viu essas peças aqui no Brasil. Quando a gente viu no Brasil, era uma outra coisa, né? Então, a gente não teve o acesso a isso. Mas você sabe que no YouTube tem muita coisa impressionante que eu nunca tinha conhecido do teatro do Brecht com outros autores, né? E porque o Vaio também, ele era um músico, como é que eu vou explicar? Ele era de formação erudita, judeu riquíssimo, e ele tinha ele era ligado ao sucesso, né? Ele fazia música grandiosa. Tanto é que depois, quando ele foi para Nova York, ele teve 10 anos de carreira na Broadway. Em 10 anos, ele escreveu 6 musicais de tremendo sucesso. Então, o Vaio era mais mundano, né? No melhor sentido da palavra. A obra dele é uma obra para fora. E os outros, eu acho que eles tinham, talvez, uma temática muito junto com o texto do Brecht, assim, as ideias do Brecht, né? Então, eu acho que ficaram mais limitados por conta disso, né? Só por isso. Perfeito. E a gente conhece quase nada, né? É a velha história, né? A sensação que eu tenho é que a gente conhece quase nada e o que conhece parece que chega um pouco deturpado para a gente, assim, né? Parece que, não sei se falhas de tradução, de interpretação, mas parece que chega um pouco distorcido para a gente aqui. Sabe que tradução é uma coisa fundamental, né? Quando eu comecei a me interessar pelo Brecht na faculdade, na Unesp, que existia um grupo grande de diretório de teatro, de música, eu, o Zé Pedro, o Stan, esse povo todo, a gente começou a trabalhar com Brecht. Tinha o livro do Fernando Peixoto e tinha um livro de poemas do Brecht, uma tradução de Portugal. Era muito ruim, entende? Então, não se tinha muita coisa. Depois saiu uma coleção de 8 volumes da editora... Ah, meu Deus, eu estou ficando meio pereleca. Tem 8 volumes com as peças do Brecht com traduções melhores, né? E algumas traduções que foram feitas por pessoas, o Paulo Herculano... Editora Paz e Terra? Paz e Terra, isso. São 8 volumes. Você conhece essa coleção? Sim. Ela é bem boa. Tem umas traduções do Luiz Antônio, né? Ela ainda é uma coisa de consultar. Ainda vale. Sabe? Então, existe pouca coisa. Agora, o ano passado, saiu um trabalho valioso sobre o Brecht. 2 trabalhos valiosos sobre o Brecht. Primeiro, é um livro da Iná contando a história extraordinária da amizade e dos encontros do Brecht com o Walter Benjamin. Que legal. Não, saiu ano passado. É um livro fininho. Eu, por exemplo, tinha notícias disso, assim, mas muito... Agora, esse livro ela narra exatamente a grande relação que eles tiveram, né? E o quanto foi terrível para o Brecht o suicídio do Walter Benjamin, entendeu? Ele se sentiu traído na amizade dele enfim, eu acho que eles tinham grandes planos, entendeu? E o Benjamin resolveu se matar com 40 e poucos anos, né? Então tem isso. Agora tem um outro livro que é um calhamaço extraordinário que saiu ano passado, que é do André Valia. Tá? Um livro
importantíssimo, muito importante. Ele fala sobre o Brecht, ele conta histórias sobre o Brecht, ele tem vários pedaços dos diários do Brecht, não diários de trabalho, diários da pessoa do Brecht. Conta toda a história do Brecht e a tradução é exemplar do alemão, direto do alemão, né? Além de tudo, contém nesse livro os principais poemas e as principais letras de música. E tem também aquele outro livro dos poemas dele, daquele mineiro maravilhoso, Paz, como é o nome? Ai, eu devia ter pego tudo isso antes, é que eu dei aula até agora há pouco, fiquei meio Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Esses são os poemas do Brecht. E tem também um livro maravilhoso que saiu com as histórias do Sr. Koerner. Vocês conhecem? O Sr. Koerner era um alter ego do Brecht. Um homem não sabia disso, não. Acompanhou o Brecht a vida inteira. São historinhas. Historinhas. É um personagem extraordinário. E foram achadas as histórias dele, mas depois da morte dele e tal, e foi revelado esse lado dele, esse personagem. O Sr. Koerner, inclusive, tem um músico aqui em São Paulo que pegou as histórias do Koerner e fez um CD cantando as histórias. Olha, que legal. As histórias do Sr. Koerner, que são histórias saborosíssimas. Então, tem um famoso texto do Koerner, que é Se os tubarões fossem homens. Vocês conhecem? Sim. Essa história é o Koerner que escreveu. Não foi o Brecht, foi o Koerner. Cida, faz um favor, fala de novo para a gente, não sei se vocês anotaram, ouviu o Cassiano escrevendo, para a gente poder ter esses nomes para André Valias. Se a gente quiser comprar. André Valias. Esse aí é um dos poemas. Como é o nome do autor? Hein? A tradução é do Paulo César de Souza. Adaptação e tradução, ele é um grande tradutor também no Brecht. E tem esse. Esse é do Valias. Esse que saiu agora. Não, saiu ano passado, no começo do ano passado. É o mais recente. Ô, Cida, eu fiquei na dúvida do livro que você falou da Iná. É o da Iná mesmo? Porque tem um que é a história da amizade entre o Benjamin e o Brecht, que é do Wisisla. Não. Edmund Wisisla. Vou até mandar aqui o link. Não, esse é da Iná. Inclusive, eu tenho um livro que conta que foi escrito por uma das amantes do Brecht. Né? Isso, que é amante do Brecht, né? Exatamente, Bom, tem esses livros mais antigos dele, que são as traduções portuguesas e tal, que são muito ruins. E tem as peças. Na verdade, o que tem sobre o Brecht de história dele deixa eu ver. Essa é a capa? Não, não é esse. O da Iná é outro. Não, essa amante do Brecht... Esse não é da Iná. Não. Esse aí é de uma das amantes do Brecht. Mas não é esse que eu tenho. Ainda é uma outra mulher. É uma chinesa que foi amante dele durante muito tempo. É uma que estudava teatro também, não é? Hã? É uma que estudava teatro de sombras? Não. É uma fofoca falando do Brecht. Uma mulher, uma das muitas amantes dele. Né? Agora, esse livro do André Valias, ele vale ler cada página, os diários do Brecht são extraordinários. A maneira como ele... as histórias do Sr. Koerner, então, gente, vocês ficarem... Olha, já é bem mais antigo, né? O Koerner já tem mais de 10 anos. São extraordinárias, são histórias que são Brecht. Mas tem uma coisa simbólica muito interessante, que é o Brecht e não é. Né? É o alter ego dele, que ele escreveu durante a vida inteira. E eu, particularmente, eu fico muito assim, querendo dizer uma coisa. A gente começa a conhecer o Brecht
como eu, como vocês e tal, a partir do teatro dele, né? Mas o importante é conhecer o Brecht antes do teatro. A história dele em Munique, adolescente, escrevendo em jornal, né? Cantando, sendo músico. Depois a ida dele para Berlim, ele se apresentando como clarinetista na banda do Carl Valentin, ele tocando violão e cantando a famosa música da Balada do Soldado Morto, que é uma história da Alemanha da Primeira Guerra Real, e ele fez a música com a poesia, que são 16 estrofes, e ele cantava isso na noite de Berlim. Essa música foi uma das razões que foram atribuídas para ele ser banido da Alemanha na ascensão do nazismo. E, inclusive, ele, que era uma figura absolutamente irônica e cínica, ele escreveu um poema falando por que a música dele tinha sido censurada e tinha sido uma das razões dele ser mandado embora da Alemanha. Eram 5 razões. Eu agora não vou lembrar, mas tem as 5 razões. E uma das razões é essa música, porque eles não aceitam história seja verdadeira, e ela é verdadeira, que é a história do exército alemão da Primeira Guerra, que usava homossexuais, ciganos, pessoas doentes e crianças na frente do exército como bucha de canhão. Mais ou menos que nem os brasileiros da Segunda Guerra na Itália, né? Mais ou menos parecido. Então, é muito profícua essa fase do Brecht, essa grande fase dele, saindo da adolescência, jornalista. Você sabe que ele foi enfermeiro da Primeira Guerra Mundial? Enfermeiro psiquiátrico, né? Hã? Enfermeiro psiquiátrico, né? Da parte da... Ele trabalhou como enfermeiro, ele escrevia, ele trabalhava como enfermeiro, ele era músico, ele foi cavando um lugar para ele já em Berlim, né? E até que ele começou a escrever. A primeira peça que ele escreveu, de fato, foi o Baal, né? O Baal, que é uma peça da tenra juventude dele, é uma peça belíssima, tem uma música maravilhosa, que é o hino do Baal, né? Que até hoje é uma música muito preciosa na obra do Brecht. E é o começo da relação dele com o Kurt Weill. Eu só queria saber como é que ele conheceu o Kurt Weill. Talvez tenha até sido por causa da Lotte Lenya, né? Que era a mulher do Kurt Weill. E, então, ela era a principal atriz cantora do teatro brechtiano, né? Apesar da Ellen Weigel, que será a grande atriz, né? A grande atriz. Ô, Cida, você comentou há pouco sobre a Unesp, né? Que foi onde você começou... Estudei em Assis. Em Assis, tá? Que foi onde você começou a conhecer o Brecht, se aproximar disso junto com o pessoal, né? Uhum. E aí, eu queria que você falasse para a gente um pouco como que foi esse processo, né? Que o momento que você se aproxima e quando você começa a se enveredar, né? Por esse autor, que acho que também é uma coisa que vai guiar a gente, porque como a gente é um grupo de estudo e também está conhecendo o Brecht, né? Talvez seja esse caminho que possa ser uma luz para a gente, alguma coisa assim. Na verdade, foi um caminho, um caminho que eu nem percebia que estava sendo um caminho. Na verdade, quando eu entrei na Unesp em 72, nós tínhamos um grupo de pessoas, tanto da filosofia, quanto da história, quanto das letras e quanto da psicologia. A gente assumiu, através do STAM, o diretório acadêmico. Em 72, a gente entrou na Unesp exatamente no desmonte da Universidade da USP aqui. Então, para Assis, né, foram professores muito, muito interessantes. Tivemos vivências muito fundamentais com o Álvaro. Então, assim, o Fernando Peixoto, ele foi fazer uma conferência em Assis
sobre o teatro brasileiro, né? E a gente conheceu, então, aquele livrinho dele sobre o Brecht. Nessa turma existia um diretor de teatro, um homem, esse livrinho aí, um diretor de teatro talentosíssimo de Ourinhos, chamado Sérgio Faria, que fazia teatro amador, era de um talento desgraçado de grande, né? E o Sérgio, eu não sei muito bem, apareceu na nossa mão uns poemas, assim, alguns poemas do Brecht, do português lá, que agora eu esqueci o nome também. E a gente resolveu, aquelas coisas assim, né? Vamos fazer uma noite de música e poemas do Brecht. E a gente eu não sabia que tinham músicas. Eu não sabia nada, né? E a gente compôs umas coisas assim, né? Sabe assim? Então, alguns poemas, eu tenho até escrito umas coisas aqui. E foi ficando uma coisa que não tinha formato de nada, ninguém compunha nada ali. Eu ia lá para o piano, eu não escrevia a música direito, e a coisa morreu na casca. Mas a gente se deparou com um texto do Brecht que nunca, na época, havia sido montado no Brasil, que é o Lux in Tenebris. Tá? Lux in Tenebris, Luz das Trevas. E a gente fez uma tradução coletiva desse texto, ajudado pelo pessoal das letras, que sabia alemão, o Zé Pedro, por exemplo, né? O Zé Pedro é o Zé Pedro daqui, que está aqui. O Zé Pedro daí não, é o Zé Pedro de Sorocaba. Não é o Zé Pedro Antunes? É o Zé Pedro Antunes, exatamente. Uhum. Eu e ele, nós somos a mesma pessoa. Tá? Nós nos conhecemos com 18 anos de idade, né? E trabalhamos juntos nessa fase. Então, o Zé Pedro ajudou muito nessa... Ele já tinha uma noção de alemão, ele ajudou, e a gente montou, sem nunca ter visto nenhuma foto de montagem, de nada. A gente montou o Lux in Tenebris em Assis. E começamos essa coisa das poesias e falar... E é claro que a gente também enveredou mais pela coisa política e tal. Em 73, eu fui mochilar na Europa. E fui para a Itália, chego na Itália, me deparo com um LP, de capa branca e preta, com uma cantora chamada Milva. Milva, mulher de Giorgio Strehler, e depois foi mulher do Astor Piazzolla. Ela era a grande dama do teatro do Strehler, né, na Itália, além de ser uma cantora deslumbrante. E ela tinha gravado ao vivo um concerto dela cantando e um pianista as canções do Brecht. Algumas em italiano, outras em alemão. O próprio Strehler fez várias versões das canções do Brecht para o italiano. Isso me fez ficar completamente louca, né? Aí eu comecei a procurar outras coisas e eu achei umas 3 ou 4 partituras soltas do Bilbao Song, do Tango do Cafetão, do Moritati, porque também do Moritati os meninos de Dó já tinham gravado, todos cantavam essa música, Frank Sinatra, essa música já era um sucesso absoluto. A gente não sabia que essa música era essa música. A gente conhecia, porque ela foi encampada na linguagem da música americana desde muito cedo, né? E, então, eu comecei a pesquisar. Depois, em 74, eu tenho um amigo aqui em São Paulo que foi para a Alemanha e trouxe para mim um songbook com as partituras. E foi assim. E aí começamos a ler o Brecht. Nesse meio tempo todo, eu assistia aqui em São Paulo, a primeira peça que eu vi no Teatro Oficina foi Galileu Galilei, né? Então eu levei aquela trombada com esse autor, né? Uma trombada, uma estética completamente outra.
E a gente não entendia. Teve uma montagem aqui em São Paulo também, mas essa foi em 64, da Ópera dos Três Vinténs. E uma montagem, quem foi dirigiu? Ademar Guerra dirigiu. E eu comecei a tomar contato mais contato com o Brecht, assim, dessa maneira, assistindo as peças, porque nos anos 70 o Brecht foi muito montado, porque ele era um parâmetro da realidade que se vivia no Brasil naquela época, de fato, né? Então, não só na oficina, como todas as outras coisas, os outros espetáculos, e também tinha uma ligação muito grande com o teatro político que se fazia no Teatro de Arena, aqui em São Paulo também, né? E o Brecht, na verdade, ele sempre influenciou os artistas, os dramaturgos, os escritores, os diretores, na seguinte questão: o fundamental para mim do Brecht é trazer para o presente tudo, né? Tudo que você possa falar do mundo tem que estar com você nesse momento no palco, né? Aquela coisa do homem, né? A história do homem. O homem ele se coloca como autor de sua própria vida. Essa é a diferença. Ele é o responsável, ele escreve sua própria história. Tem esse poema dele famoso, Eu, Brecht, venho da Negra Floresta, você preencher com a sua história o tempo que ele é dado viver nessa terra, que é exatamente a diferença do teatro ocidental que se fazia até então, que era o teatro do naturalismo, eram as grandes peças, eram os cenários pintados, aquela coisa toda que a gente conhece bem. Também tem uma relação do Brecht com o Meyerhold, com o Stanislavski, que ele esteve na Rússia também, o Brecht. Ele esteve lá e ele juntou essas pessoas todas para o próprio teatro dele. Ele tinha essa abertura muito grande. Então, ele era considerado um homem assim que realmente ele estava à disposição daquilo que ele chamou o teatro brechtiano. Eu tenho a impressão que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia muito o que ele estava fundando ali, né? O tipo de teatro que estava sendo transformado naquele tempo. Porque, claro, logo em seguida terminou a Primeira Guerra, teve aqueles famosos anos entre guerras, que entre 1915 e 1925, que foi muito profícuo numa coisa na Alemanha que a gente também pouco conhecia, que é a evolução da música de entretenimento político dos cabarés alemães. Então, tem os autores da época, o Friedrich Hollander, o Spoliansky e alguns outros autores que eles eram, sim, os grandes compositores da música que era de entretenimento, mas era de crítica política nos cabarés alemães que tinham sido... que a ideia do cabaré tinha sido trazida da França no final do século que tinha passado, né? Os cabarés da França não tinham esse viés político, mas na Alemanha dos anos 20, nossa, eles caíram de solo exatamente numa Alemanha que estava destruída, estava se reconstruindo, e essa reconstrução foi a questão, a trajetória do nazismo, né? Desde os seus primórdios até chegar à Segunda Guerra mesmo, né? Então, tem essa beleza na obra do Brecht, que é o homem falando de si, né? O homem falando de si. Ele não é o ator brechtiano, ele é personagem dele mesmo. Por isso, inclusive, esteticamente, musicalmente, por exemplo, a música no teatro do Brecht, ela é dramaturgia. Por quê? Ela estava lá fazendo a cena, parava e se cantava. Então, a música era a continuação da história. A própria música O Moritat, né? Parará, parará, essa música era a abertura da Ópera dos Três Vinténs, que era na frente da cortina,
que a Moritat é a moralidade, ela já contava tudo o que ia acontecer quando se abrisse a cortina. Então, o público já era esclarecido sobre o que ele ia ver. Né? Já se contava a história. Então, esse universo todo foi... E o Brecht trouxe os elementos do cabaré, porque ele frequentou muitíssimo tudo isso, e ele trouxe essa influência toda do circo, vamos dizer assim, da caricatura também e tal, e juntou com o Vaio, que é aquela música portentosa e tal, e eles inventaram um teatro que até hoje digamos assim, o sopro de evolução do teatro mundial, entendeu? É claro que existem todos os outros mestres, né? Os grandes teóricos, né? O Meyerhold, o Stanislavski, e todos eles contribuíram grandemente. Eu lembro que eu li sobre ele, quando ele foi para a Rússia, ele também ficou muito encantado com o rigor estético do teatro russo, né? Então, na realidade, ele também tinha esse rigor com os seus atores e tal. Porque as pessoas acham que o Brecht, você sobe lá e você fala e tal, e está tudo certo. Não, é tudo muito, muito bem estabelecido. Né? Apenas que no momento em que você está lá, ou falando um texto, ou não sei o quê, ou nada, ou inclusive em silêncio no palco, a sua presença ela tem que estar concretamente colocada ali. Então, não tem... todos são protagonistas, de certa maneira. Todos estão contando a mesma história. Né? Eu li uma vez que, por exemplo, os atores que não tinham muitas falas, quando ele estava ensaiando, como eles não tinham muitas falas na peça, mas para eles estarem presentes e tal, eles também eram obrigados a falar as falas do protagonista para que eles introjetassem o que estava sendo dito, porque eles não poderiam ficar em cena como se estivessem em qualquer outro lugar. Né? Isso era muito, muito impressionante, essa visão dele do homem, né? Essa visão, eu não sei, a inteligência dele, né? A influência dele, a cultura dele e tudo mais. Ele era um menino muito culto, ele com 16 anos, ele escrevia para jornais, artigos em Munique e tal. Ele tinha uma visão já crítica da vida muito grande, né? Que foi formatando isso, e a vida dele em Berlim, que ele caiu na vida em Berlim e ele experimentou de tudo. Né? Ele foi para o cabaré, ele foi para lá, ele cantava na rua, ele era um menino assim mundano, e ele foi arrumando aquilo dentro dele, e foi... É interessante, né? Porque eu adoraria entender qual foi o momento em que ele falou: eu vou escrever teatro. Né? A primeira vez que ele sentou lá e escreveu lá o Baal, o mito do Baal, entendeu? Sei lá o quê. Né? A gente nunca vai saber na vida isso, né? Eu só sei que eu tenho... Uma coisa muito emocionante que eu tenho dele é uma gravação dele cantando o Moritat com a orquestra do Berliner Ensemble em 28. E é lindo ele cantando, porque ele tinha uma voz muito feia, mas ele era muito expressivo, muito bonito ele cantando o Moritat. Então, é o que se tem dele, né? Assim, as imagens e tal. E tem muitas histórias, né, da vida dele. Por exemplo, lá em Berlim, ele está enterrado num cemitério muito pequeno, que é um jardim, quase no centro de Berlim, mas é exatamente ao lado da Brecht House, que é a última casa que ele morou em Berlim. Embaixo era, vamos dizer assim, o centro cultural, Tapapá, e ele morava em cima. Ele está enterrado nesse cemitério que tem túmulos inacreditáveis de pedra. O Hegel está enterrado lá e tal. E o Brecht, o túmulo dele da Ellen Weigel, é simplesmente um tijolinho assim, com uma grama e duas pedras lindas, escrito Bertolt Brecht, Ellen Weigel. Só isso. E dizem que ele morreu no primeiro andar e o corpo dele desceu pela janela direto para o cemitério.
Dizem, é o que se conta, não se sabe, né? Então ele era um ateu, então ele foi enterrado assim que morreu, coisa assim. E essa coisa, e ele era um homem também muito mundano. Ele colecionava carros. Ele tinha carros muito chiques. Por exemplo, da casa dele ao Berliner Ensemble são umas 6, 7 quadras. Ele só ia de carro, né? Ele não andava, ele não era um. Ele tinha carros maravilhosos. Ele chegou a ter um Cadillac e tudo mais, né? Ele tinha as mulheres todas, a vida dele na Suíça, né, e tal. Ele era um homem que era do mundo, né? É um homem que não fez economia de nada, né? Ele entendia o mundo de muitas maneiras, porque ele estava dentro do mundo, né, em todos os sentidos. Ele não estava assim, ele não tinha aquela aura do inalcançável Brecht, né? Não que ele fosse um homem também comum, porque ele também era incomum, mas a ação dele no cotidiano era uma ação muito, muito clara, muito concreta, e era junto com todo mundo. Ele não se comportava como eu sou o grande, vocês estão aqui para lá. Isso lá no Berliner Ensemble, eu conversei com algumas pessoas lá e eles têm essas coisas escritas em alemão, né? Mas assim, ele tinha a filha dele depois ficou, né, no teatro depois que ele morreu, a mulher dele, a Ellen Weigel, e a mulher e a filha. E ele tinha essa atitude mundana no melhor sentido. Acho que é por isso que ele entendeu tanto o mundo, apesar de ter passado por privações e momentos muito terríveis. Por exemplo, a viagem dele para os Estados Unidos, ele foi para Los Angeles escrever para o cinema, ele foi convidado. Tem um filme, aquele filme, um filme desses assim, que tem o paraíso, gente, não sei. Ele escreveu um roteiro, ele achou uma merda, o filme mandou tirar o nome do roteiro. Aliás, o que aconteceu foi exatamente isso. Ele brigou com todo mundo em Los Angeles, né? E foi, inclusive, ele foi dedado para o comitê da Caça aos Comunistas, né? Uma das coisas mais emocionantes que se tem é o depoimento dele lá no comando de caça aos comunistas, né? Em que ele falou em alemão, ele se recusou a falar em inglês e eles tiveram que chamar um tradutor para traduzir o que eu estava falando lá, o depoimento dele. Ele se recusou a falar em inglês, né? Então é uma personalidade assim, realmente. E aquela mulher dele que andou pelo mundo com ele, cuidando de tudo, aqueles montes de filhos, e tinha umas namoradas que moravam junto. Ele era um homem completamente desprovido de, sei lá de quê, de moral, digamos assim. Ele era um homem amoral, né? Meio Baal, né? Hã? Me lembra Baal, né? Em alguns momentos. Sim, o Baal tem esse viés, né? Esse viés. É interessante você falar isso, porque depois as outras peças dele, por exemplo, mesmo a ópera, as primeiras peças, Marangoni, Happy End, elas não têm essa liberdade que o Baal tem. O Baal é fruto da juventude dele, da liberdade que ele vivia. O tempo dele ali em Berlim, ele é muito bonito, o Baal. Eu assisti uma montagem linda aqui em São Paulo, em 98, Marcelo Fonseca fez uma oficina. Foi a primeira vez que eu vi uma montagem integral do Baal. É uma peça extraordinária, é maravilhosa. E tem as peças. A gente fez oficina com o Marcelo Fonseca, né, Cadinho? Foi na época que a gente teve contato ali com o Brecht, foi através do workshop em cima do Baal do Marcelo Fonseca, com ele, o elenco. Olha só. Olha só. Ele fez uma montagem linda, 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 linda do Baal, né? Maravilhosa, assim. Então, eu fui ver várias vezes, porque eu fiquei tão encantada exatamente com esse lado mais onírico, né? Mais onírico. Depois o Brecht entrou na obra dele e foi, né? Inclusive as peças didáticas dele, né? Eu tenho uma aluna minha que é da IAD,
eles estão trabalhando agora, por exemplo, uma peça didática dele chamada Aquele que diz sim, aquele que diz não, né? E são peças que ele fazia para levar para os festivais de teatro do interior da Alemanha. E muitas delas eram radiofônicas, eram peças radiofônicas. Essa gravação da Pequena Marragone é impressionante, porque é como você pegar uma novela de rádio mesmo, né, com os barulhos e tal. É muito bonito, é muito bonito. Mas a gente não tem... Você pode ouvir lá no Berlin Ensemble com o fone, mas você não pode jamais querer ter... Aqui no Goethe, em São Paulo, eu ouvi dizer que eles também têm uma cópia dessa gravação. Mas ninguém pode pegar isso, ninguém não tem... Aliás, assim, as fundações que tratam dos direitos autorais do Brecht, do Weill, elas são, assim, terrivelmente... são, assim, leões, assim, né? Elas tratam disso como uma coisa muito difícil. Principalmente a Fundação Kurt Weill, que está em Buenos Aires, né? Que está em Buenos Aires. Cida, se ninguém tiver uma pergunta, eu queria saber, assim, se você puder falar um pouquinho mais do seu conhecimento sobre esse método de interpretação, porque embora não se fale muito de método Brecht, né, como se fala do Stanislavski, por exemplo, mas se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, acho que pode ser legal. Então, eu posso pegar um gancho rapidinho? Por favor. Porque é uma pergunta que eu estava aqui também pensando e que conversa com o que o Ricardo trouxe. Que a gente outro dia estava aqui debatendo sobre o que é o nosso entendimento sobre esse distanciamento que o Brecht propõe. Então, eu queria pedir para que você falasse também um pouco sobre como você entende essa questão do distanciamento. Então, eu vou começar do distanciamento primeiro, porque é o distanciamento que determina o método de interpretação. Tá? O distanciamento, ele é o afastamento da ação dramática, ou seja, são dois pensamentos, duas inteligências funcionando ao mesmo tempo, a do personagem e a do ator. Então, o ator, ele fala, o personagem fala através dele, mas, ao mesmo tempo, ele se retira e ele pensa sobre o personagem que ele mesmo acabou de interpretar. Então, nesse sentido, não tem um método assim que seja organizadamente formalizado. Por que o distanciamento? Justamente para tirar o homem do espectador da sua história para ser o agente da sua história, né? Não só no teatro, porque o Brecht tinha essa crença do homem ser o agente da sua história na vida dele, o cidadão, o homem do mundo, engajado na sua realidade, né? É a questão política do homem, do ser político que todos nós somos, queiramos ou não, né? Então, ele fala... Aí me levantou uma pergunta. Mas, por exemplo, quando fala que é a expressão do ator, né, o ator por trás da máscara ali, do personagem, ao mesmo tempo, era de fato o que o ator pensava. Então, por exemplo, o Ricardo Portari está em cena. Então, é a expressão, não é a expressão do Ricardo Portari. Pode ser um entendimento, mas parece que tem uma meta-interpretação, parece que tem uma interpretação dentro da interpretação. Porque aí é uma dúvida minha mesmo, assim, que eu queria... Se o mais importante todos têm aquele personagem, todos, né, até quem tem pouca fala, tá lá exercitando... Então, qual é essa relação do pensamento do sujeito que está interpretando, que está sendo ator, ou que ele está interpretando a interpretação de um sujeito que interpreta, entende? Na realidade, eu acho que ele não interpreta. Eu acho não tem máscara. É sem máscara. Ele não interpreta. Ele apenas conta a história
E a partir do entendimento dele como ator, é que ele vai poder contar a história. Ele não precisa ser aquela história. Basta que a inteligência dele o faça contar aquela história como personagem, de maneira que as pessoas acreditem. Existe uma coisa do teatro do Brecht que é muito interessante, porque, assim, normalmente a cortina é fechada e também, em muitas peças, as pessoas recebiam charutos para fumar. Inclusive, tem essa fala que é dele. O charuto é a peça fundamental do distanciamento crítico. Por quê? Entre o ator e a pessoa assistindo, existe uma fumaça. É a fumaça da inteligência que vai perceber o que está sendo falado e vai voltar para o homem que está assistindo. Entende? Então, assim, essa cortina de fumaça, que não é máscara, que não é também o naturalismo, mas é uma postura vinculada a uma grande compreensão da palavra, digamos assim, não só da palavra, mas da intenção de cada palavra, entende? Da intenção. A intenção tem que estar absolutamente clara para o ator, para que o personagem também deixe isso claro. Porque é impossível você estar pensando como personagem só. Você tem que estar... a exigência do teatro brechtiano é uma exigência da inteligência humana. Da inteligência humana. Né? Então, essa coisa de você ser o protagonista da sua própria história é muito bonito de falar, mas é muito difícil você subir num palco sendo o protagonista da sua própria história e também o personagem. Então, talvez isso seja alguma coisa semelhante àquilo que você falou, um método de interpretação. Porque ele também... As pessoas, os atores brechtianos, eles não tinham grandes arroubos, né? Não tinham grandes arroubos, não tinha... não tinha isso, como no teatro grego. Não tinha isso. Ele desmistificou tudo. O ator, inclusive, tinha uma coisa interessante, que os atores, ele começou a colocar muita gente feia em cena, né? Porque ele acreditava, o homem para ele era também, sabe, o mundo era de todo mundo. Os atores, os figurinos, eram figurinos muito comuns, não eram roupas incríveis, caríssimas, papapá. Então, assim, a maquiagem branca era para esconder o ator do público. Entende? Era para esconder do público, não do próprio ator. Era para esconder do público, né? Que é o ator. E então ele colocou essa gente toda. Vocês assistiram o filme do Ópera dos Três Vinténs que foi feito? Tem um DVD famoso do Brecht, tem muita coisa. Tem o primeiro filme que foi feito da Ópera dos Três Vinténs, um filme muito rústico, assim, tal, que foi feito, e o Brecht também não concordou com o filme, também tirou o nome dele do roteiro. E o que ele não concordou? O que incomodou? Você sabe o que incomodou? Eu acho péssimo. É uma coisa, inclusive, sim, se vocês conseguirem o Ricardo, depois eu posso fotografar tudo isso que eu te falei e te mandar. Esse DVD que saiu atrás tem, inclusive, 2 falas importantes no final da Iná e do outro cara falando do Brecht. Tem o primeiro filme que ele fez, que fala sobre os trabalhadores. Tem esse filme da ópera. O filme da Ópera dos Três Vinténs, ele não gostou porque ele era super representado. Esse material aqui, Cida, ó. É esse, então. Vocês assistiram isso?
Precisa assistir, gente. É uma maravilha isso aí. Isso eu não tinha mostrado para eles ainda. Então, mas é muito interessante. O cara esconde o ouro, meu. Isso aí é ouro puro. É ouro. Inclusive, tem uma fala da Iná imensa no final, que é preciosa, preciosa, em relação ao Brecht. E a atualidade, aquilo que você falou no começo, a atualidade da ação brechtiana no teatro ainda hoje. Mesmo que a gente não chame isso de brechtiano, porque não precisa chamar de brechtiano. Né? E é uma coisa do teatro brasileiro, hoje em dia, que eu vejo que se perdeu tanto isso quanto o naturalismo. Ela está num certo limbo de interpretação que a informação é tanta que as pessoas não sabem exatamente mais como é que elas se comportam no palco. Né? Mas isso é uma questão do teatro no geral, porque é uma questão do tempo, é uma questão de tudo, das escolas de teatro, da formação cultural dos atores, né? Que também é uma coisa importante. Ele trabalhou com o Grotowski? Sim. Ele teve influência de todos eles. E ele fala sobre essa influência, foi muito importante para ele. Sim. Exatamente, eu esqueci de falar. Tem o Meyerhold, o Grotowski e o Stanislavski, e ele esteve com essa gente toda. Exatamente, ele se permitiu ser influenciado, assim como ele se permitiu ser influenciado pela cultura do homem comum da Alemanha, né? A sua vivência comum, aquela vivência do operário, do trabalhador. A única coisa que eu acho, a qual ele nunca se encantou, posso estar enganada, foi com a elite do dinheiro, eu acho. Né? A elite cultural, não, porque ele esteve com as melhores cabeças daquela época. Mas os ricos, né? Porque ele realmente, eu acho que ele devia ter um propósito muito grande no que ele fez. Eu acho que ele pensou muito, por isso que eu falei aquela hora, eu daria assim um braço para entender o momento em que ele teve o insight. Depois daquelas vivências todas dele mais assim dispersadas e loucas e tal, papapá, e aí a hora que ele sentou para fazer a sua primeira coisa, né? E o que esse homem, da onde saiu tudo isso, né? E ao longo do tempo inclusive ele reescrevia muito as peças dele. Ele reescrevia. Ele estava sempre mexendo, sempre fazendo mudanças, principalmente nas peças mais políticas, os fuzis da senhora Carrá, tal, porque os acontecimentos políticos também determinavam algumas mudanças que ele fazia no texto dessas peças mais políticas. A gente comentou outro dia, numa reunião, que parece que montar Brecht hoje, parece que faz muito sentido montar sem necessariamente montar mesmo, né? Então, parece que ele mesmo atualizava tanto que parece que a gente pode montar Brecht sem se apegar a um texto, né, de forma hermética, né? Me parece. Eu acho que é uma boa ideia, contanto que não caia numa coisa assim que é muito grande no Brasil, se falar numa criação coletiva, entendeu? É você estar dentro dos cânones brechtianos, mas também estar vendo de fora isso, entendeu? Uma liberdade de pensamento. Sabe? Eu acho que ou se monta o Brecht muito sério, muito chato, porque a gente brasileiro não tem uma visão espetacular do Brecht. As pessoas que tinham já morreram. Sabe? O Fernando Peixoto, o Boal, essa gente que conhecia Brecht pra caralho. Entendeu?
o próprio... Bom, o Zé Celso, então, né, nem se fala. Mas, assim, você veja, o Zé Celso, ele montou Brecht a vida inteira e ele nunca foi brechtiano. Mas as peças que ele montou do Brecht eram, assim, inacreditavelmente potentes e brechtianas. Mas ele não se comportava como um... Olha, eu faço o teatro brechtiano. Né? Você viu o Homem ao Homem, do Grupo Galpão? Opa! Vi. A última montagem que eu vi foi do Grupo Galpão, em Belo Horizonte, dirigido pelo Paulo José. Você chegou a ver? Eu vi 2 vezes. Aí, inclusive, eu é muito bom. O Cacá, aí tem a história do Ornitorrinco, em 77. O Cacá estava fazendo um curso de direção na ECA, e o exame final dele, a gente fez, ele me chamou, nós já estávamos fazendo o Ornitorrinco, a gente montou o Elefantinho, que é o prólogo do Homem ao Homem, que foi transformado numa peça extraordinária na ECA em 78. Foi o exame de direção do Cacá. Entendeu? Tem muitas montagens do Homem ao Homem, né? Eu vi algumas ao longo do tempo, e a do Galpão eu gostei médio. Você gostou muito? Acho que por eu ser também fã do Brecht e do Galpão, eu acho que eu já fui bem tendencionado a admirar muito. Eu achei que o Galpão não estava muito Galpão naquela peça. Mas, enfim, é uma visão assim, né, e tal. Uhum. Eu assisti tanta coisa do Brecht, gente. Assisti montagens de tudo quanto é coisa ao longo desses anos todos, né? Desde os anos 70. Realmente eu vi tudo que foi possível. Vi também fora do Brasil muita coisa, sabe? Então, é muito interessante. E a gente, no Ornitorrinco, teve uma experiência linda, 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 porque em 77, o Cacá estava... foi uma época muito potente no teatro em São Paulo, dos grupos underground, né? Que hoje em dia é uma palavra que é um verdadeiro xingamento, porque realmente alternativo, underground, não é justo chamar ninguém de alternativo nem de underground. Até porque o conceito de underground está ligado à contracultura, e nós nunca nem tivemos contracultura, a não ser alguns poucos autores, tipo assim, mas não de teatro, na realidade, né? A contracultura é uma outra estética, é uma outra coisa. Tem alguns grandes artistas, mas nenhum do teatro, né? Tem a literatura, a música, enfim, né? E tal. Aí eles estavam montando a Maria Alice, o Cacá e o Galícia estavam montando um grupo de teatro chamado Teatro do Ornitorrinco. E a primeira peça que eles estavam montando era do Strindberg, né? Os Mais Fortes, a mais forte. E eu estava fazendo o meu segundo trabalho com o Márcio Aurélio, porque o meu primeiro trabalho com o Márcio Aurélio profissional foi uma peça escrita pelo Alcides Nogueira, que era a partir do Casamento Pequeno Burguês, que eu tinha assistido 850 vezes a montagem do Luiz Antônio, e essa peça começava quando o casal falava enfim sós. Aí era uma peça toda expressionista, baseada no Gabinete do Dr. Caligari e tal, que era muito linda essa peça. Chamava A Farsa da Noiva Bombardeada. Quem era a noiva bombardeada? Eu. Eu era a própria noiva. Mas foi um trabalho lindo, 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 lindo. E o Galícia foi nos assistir, né? O primeiro diretor com que eu trabalhei profissionalmente foi o Márcio Aurélio, né? Que eu amo muito de paixão, e, enfim. E ele foi assistir e ele falou: você não quer, a gente está pensando em fazer um show com as músicas do Brecht e tal, e eles souberam que eu tinha coisas e tal, e o Cacá também tinha ido para a Europa, tinha trazido mais material e tal. E a gente se reuniu e nós começamos, assim, bem tranquilamente a escrever esse show. O Galícia e o Cacá sentaram e fizeram as 40 versões, né? Que são as que eu canto até hoje, as pessoas cantam, está por aí até hoje. Eu gravei o disco, a Fundação Cultivar demorou 11 meses para liberar o disco, umas histórias enormes, assim. E a gente estreou esse show
em agosto de 77, no porão do Teatro Oficina, que estava demolido. Antes da reforma, ele ficou decadente, e o Luiz Antônio, né, o Zé estava na Europa, né? O Zé estava na Europa, eu tenho uma ligação muito grande com a família do Zé, por causa da Ana e da Lala, né, a irmã mais nova do Zé, e aí o Zé tinha sido mandado para a Europa, e o Luiz Antônio estava tomando conta ali do teatro. E a gente foi lá para o porão, e nós estreamos lá uma noite de sábado para 30 pessoas, pusemos um pianinho lá, e umas lampadazinhas, uma coisinha, e passava o chapéu, e aquilo foi crescendo, e aí, nessa mesma época, o Chico Buarque, o Luiz Antônio, propôs ao Chico Buarque fazer uma versão da Ópera dos Três Vinténs, né? E aí o Chico veio assistir o espetáculo. Ele nunca tinha visto as canções cantadas, né? E aí ele adorou aquilo tudo e tal, mas aí ele voltou para o Rio e nós fomos um dia fazer esse show na casa do Francis Haime para os investidores da Ópera do Malandro, que é um espetáculo foi um espetáculo grandioso, uma coisa descomunal. Uma orquestra de 25 músicos ao vivo, uma coisa descomunal, né? No Teatro Ginástico, lá no Rio de Janeiro. E aí o Chico foi assistir, a gente fez esse dia lá no Rio, e o Chico escreveu papéis para nós na Ópera do Malandro, e nós todos fomos para o Rio fazer a ópera. Então, a gente fazia a ópera de quarta a domingo, e segundas e terças nós fazíamos nosso show do Ornitorrinco no Teatro Tablado. Esse show a gente fez durante mais de 6, 7 anos. Saiu a Maria Alice, entrou a Maria Alice, saiu a Maria Alice, a Maria Alice brigava, o Galizia foi para os Estados Unidos fazer doutorado, o Luiz Antônio ficou no lugar do Galizia, não sei o quê, de 77 até 82, pelo menos. E a gente foi para o Rio fazer. Então, aí a mudança que teve é que daí o Chico ele resolveu que ele ia escrever outras músicas. E aí ele escreveu outras obras-primas também, né, para a Ópera do Malandro. A única música que ele manteve foi o Moritate, o Malandro na sarjeta para a mesa do café, que ele transformou num samba inicial, que o ladinho da ilha, o sambista, fazia exatamente como no Brecht, a cortina fechada, e ele fazia na frente da cortina, e aí abria a cortina e estava aquele cenário absurdo, e a orquestra, 25 pessoas, o maestro era o João Neschling, era assim, uma coisa, 2 anos em cartaz, um teatro de 1.200 pessoas por dia, uma coisa que não existe no Brasil há muito tempo, né? Aí depois teve outras montagens, né? O Luiz montou aqui em São Paulo, o Gabriel Vilela montou uma montagem interessante, mais assim, dark, assim, sabe? Menos solar, né? E tem 300 mil montagens da Ópera do Malandro e tal, por aí. Então, a gente... e aí, lá no Rio, fazendo o Ornitorrinco e tal, a gente também teve um contato muito grande com artistas cariocas também, que estavam encantados com o Brecht, o próprio Paulo José, que ia sempre nos assistir, e a gente ia para a casa dele um dia discutir, falando, porque ele tinha já um plano de fazer O Homem é um Homem naquela época. Enfim, esqueci o que eu estava falando. Tá muito legal, tá ótimo e acompanhando. É uma fofoca. É o Brecht programa de fofoca. Mas é uma fofoca sério. Aquilo que você falou, né? Quer dizer, dá para você ser livre, né? Como ator, como artista, fazendo um teatro tão rigoroso quanto o do Brecht, né? Sim. Eu lembro das montagens que eu assisti, são espantosas, né? São espantosas. O Cláudio Correia e Castro fazendo o Galilei, gente, é uma coisa que é inesquecível, porque é aquele ator, mas é um ator que está em cena, sabe, livre. O espírito dele está livre ali. Né? Não tem assim, eu sou esse personagem, então eu vou fazer assim. Isso é verdadeiramente Brecht. Mas isso não significa improviso em cena. Não, eu acho que pode até caber alguma coisa, né?
mas eu acho que não formaliza, vamos dizer assim, a existência do improviso pelo improviso. Aham. Eu acho até, não sei, que se pode improvisar dentro dessa inteligência entre ator e personagem. A pessoa civil, ela não pode improvisar. Porque o palco quando ele tirou a quarta parede, que ele deixou tudo aberto, essa estética desnudou o artista. Tirou todas as marcas, todos os enfeites, todas as coisas, inclusive trouxe a feiura humana para o palco, que é linda, que é maravilhosa. Justamente por ser humana, né? Hã? Justamente por ser humana, né? Exato, exatamente. Justamente porque eu acho que ele procurava ali as pessoas verdadeiras mesmo, né, para fazer, né? Eu acho. Devia ter uma agudez de pensamento, assim, uma coisa inacreditável. É uma pena, né, que ele tenha vivido tão pouco tempo já no Berliner Ensemble, né, e tenha morrido em 56. Ele viveu 8 anos só lá, depois que ele voltou para a Alemanha, e ele estava em plena lucidez das coisas dele e tudo mais, né? Morreu cedo, morreu com 60 e poucos anos. Eu fico pensando se ele tivesse tido abertura, acolhimento ali pelo cinema, de fato, o que ele poderia fazer, né? O que ele poderia trazer desse teatro dele pro cinema, né? A única coisa que tem dele, assim, esse filme da Ópera dos Três Vinténs, que é muito feio mesmo. É preto e branco, é todo artificial, é um pouco impressionista, é um pouco Gabinete do Dr. Caligari, né? Aquela coisa assim, tal. E o Brecht odiou aquilo lá. Ele não quis assinar o nome dele lá. Ele tirou o nome dele de lá. Você acha que aquele filme, nossa, fugiu o nome agora, com a Nicole Kidman, faz jus a essa linguagem? Qual? Como é que chama, pessoal? Aquele da Nicole Kidman? Dogville. Dogville, o Dogville, sim. São 3. Aliás, né? os filmes todos Lars von Trier. o Lars von Trier, o Melancolia, aquelas coisas todas, né? São Acho que diversos, né? faz jus, assim, a esse universo do Brecht. Sim. Faz jus à representação, faz. Até há um certo... uma coisa premonitória ali, uma coisa que é montada para que aquilo aconteça naquele contexto. Então, assim, o Dogville, por exemplo, aquela casa, ela não tem paredes, né? Então, os limites são no chão, né? Entendeu? Os limites existem, contanto que você fale, isso aqui é o limite. Não precisa ter um cenário falando, né? Uma parede. Então, o Lars von Trier tem muito essa linguagem, muito interessante. Eu gosto muitíssimo dos filmes dele. O Melancolia, para mim, é o meu preferido. Vocês viram Melancolia? Né? É um pouco assim a nossa vida, né? Nós estamos nessa fase melancólica, esperando vir aqui Já veio, né? Já chegou aqui, né? Esperando um Deus ex machina vir salvar a gente. Pois é. Né? A criação coletiva, ela significa escrever o texto junto, né? Não é só a representação, é a dramaturgia. Então, nesse sentido, eu acho que não daria para ser considerado uma criação coletiva. Né? No meu entendimento, criação coletiva é tudo, começa, inclusive, da dramaturgia. Né? E é uma coisa que teve muita coisa boa no Brasil de criação coletiva em determinado momento. Né? Teve muita coisa boa. Eu acho que foi se descaracterizando muito também
Mas, enfim, o teatro brasileiro é um enigma, né? Ainda agora eu acho que está no momento de indefinição absoluta, assim, né? Por isso que é importante os artistas continuarem, tentarem. Cida, falando em continuar, né? Com toda essa tua bagagem de vida, de experiências em torno não só de Brecht, como da música de uma forma muito ampla, né? Como é que a Cida Moreira, depois do Ornitorrinco, mais recente agora, com toda essa bagagem de vida, de conhecimento, como é que a Cida Moreira cria, por exemplo, um espetáculo que, claro, com certeza vai ter vários ingredientes aí, brechtianos, e toda essa leitura que você tem aí. Como é que você pensa hoje um espetáculo, vamos dizer, um espetáculo brechtiano? Como é que você começa a pensar, começa a criar, como é que você coloca ele em palco hoje? Como é que você levanta um espetáculo brechtiano? Do Brecht. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu não sei nesse momento. Por quê? Eu estou dizendo isso. Não é um jogo de palavras. Eu hoje, particularmente, eu vivo uma consciência de tudo que eu já fiz e faço. Eu ontem mesmo gravei, filmei um espetáculo que era para ter começado na época da pandemia, que é meu último trabalho de música, que também é um trabalho de teatro, que foram 10 programas de televisão que nós fizemos no Canal Brasil, chamado Um Copo de Veneno. Né? Tem uma lógica, tem uma ideia totalmente anárquica, irônica e debochada, que vamos dizer, o que é a gente tomar um copo de veneno, que é o que nós estamos, de certa maneira, tomando mesmo, entendeu? Mas veja bem, eu não saberia te dizer como é que eu ia abordar hoje isso. Por quê? Porque eu acho que até por conta do tempo que eu estou vivendo, essa consciência de tudo, né, que eu fiz 70 anos, né? Então, realmente, é uma bagagem muito grande que, nesse momento, eu não saberia te dizer, olha, eu faria assim, assim, assim ou assado. Eu acho que se eu pegasse alguma coisa de Brecht para fazer hoje, que não fosse a música, porque essa eu continuo fazendo, né? Eu acho que eu pegaria um texto dele, não político, mas eu pegaria um texto mesmo da juventude dele, mesmo, de novo, porque eu acho que para mim, daria para fazer tudo outra vez de outra maneira. Sabe? Quando a gente retomou o Ornitorrinco em 2012, que ia fazer 40 anos, a gente remontou o show, né? Eu, o Cacá, e a gente chamou o Antônio Carlos Brunet, que fez o Barragone conosco, um ator extraordinário do Sul, que morreu ano passado de Covid. A gente fez o mesmo show, mas era outro. Né? Então, isso em relação à música. Agora, em relação ao texto, a um texto do Brecht, eu não sei como é que eu acho que eu gostaria de pegar uma coisa muito ampla dele, muito mais da juventude mesmo dele, porque eu acho que os textos políticos dele, no momento como agora, me parecem muito engessados, sabe? Engessados pela própria situação política do mundo, né? Talvez agora com essa tendência da direita fascista no mundo inteiro, isso é uma realidade, entende? Eu acho que a gente pode ver isso de uma maneira que isso possa evoluir. Eu, em 2018, eu fui para Berlim fazer 2 espetáculos meus no Berliner Ensemble. Fiquei lá uns 15 dias e tal. Bom, enfim, eu assisti na Ópera de Berlim, em 2018,
uma montagem da ópera Carmen Amorana neonazista, por exemplo. Uhum. Na ópera de Berlim. É uma coisa oficial, né? Então, mas não é crime lá, isso? Hã? Mas não é crime lá, essa apologia? Não é crime, não. Nos neonazistas andam em bandos pela rua. Não. É uma realidade. Ainda digamos, dizem que... Eu tenho grandes amigos que moram em Berlim. Eu tenho uma amiga minha, cantora lírica maravilhosa, a Silvia Klein, porque eu já fiz ópera aqui em São Paulo. Ela mora há 10 anos lá, o marido dela é alemão, cantor de ópera também. Ela diz que o interior da Alemanha tem muitas entidades neonazistas funcionando no interior da Alemanha. Caramba. Uhum. Um amigo meu morou na Espanha um tempo e pouco antes da Covid ele voltou lá. E ele falou, olha, impressionante como tem pichado símbolos nazistas. Sim. Que não tinha antes. Em metrô, dentro de vagão de metrô. Na rua. O cemitério dos judeus ali no centro de Berlim, atrás do portão de Brandemburgo, é um cemitério que vocês imaginam, um cemitério que são assim blocos de cimento, né? Sem nada. É uma visão assim aterradora. De vez em quando, esse cemitério aparece todo pichado de símbolo nazista. Porque ele é aberto, assim, sabe? Essa montagem do Carmen Amorana foi assustadora. Foi assustadora. Toda em branco, preto e vermelho. Na Itália também tem aparecido muitos símbolos nazistas. Na Itália também, Aqui no Brasil, mais para o sul, Santa Catarina e tal, tem umas coisas assim. A gente tem umas catarinenses aqui. Eu sei, nessa lá. Conversa. Não sei o quanto é isso, mas alguma coisa já tem, né? Alguma coisa já tem. Tem, principalmente nas cidades de descendência mais alemã, assim, ficam mais no vale. A gente está no oeste, né? Longe do litoral. Você está em cidade? A gente está em Concórdia, eu e Renata. Mas tem diversos casos, assim, pichação até, né, com símbolos, mas galera usando, assim, bracelete e afins. Tem quantas células aí? Mapearam 64 células em Santa Catarina. Nossa! Olha isso. No Brasil tem mais de 200 piadas. E cresceu imensamente de 2018 para cá, né? Sim. Aliás, né? Né? Que coincidência, não? O que será também, né? Sim. O pior é que é uma pobreza, né? Essa direita aqui, né? Aqui é uma pobreza, né, ideológica. A inteligência é nenhuma. Eu acho que a nossa sorte é essa, que eles são burros. Porque se eles fossem inteligentes, a gente estava mais ferrado ainda. É bem possível. A articulação seria muito mais forte, né, digamos assim, né? Porque essas coisas hoje elas estão sendo fruto da ignorância mesmo, né? Na qual nós estamos enfiados até o pescoço, né? Por isso que eu te falei assim, Ricardo, como é que você hoje pegaria um texto do Brecht para montar? Como é que você faria? Eu logo jogo a pergunta para você. Não vale, hein? Não vale, por que não? Eu acho que os temas que ele sempre abordou, né, são totalmente pertinentes nos tempos atuais. Então, eu acho que eu montaria. Aliás, eu tenho muita vontade de montar Marragone. Muita vontade de montar. Monte, porque é uma beleza. Aqueles homens lutando num ringue, meu Deus, é tudo. É tudo que a gente está. O embate entre eles é o embate de todos os homens, né? A fundação de Marragone que não existe. É lindo também, porque nada disso existe, né? Sim.
Então, o homem cria o que ele quer para poder viver. Né? Uhum. Ele cria. Eu lembro que a nossa montagem do Marragone, Songspiel, eu entrava em cena e eu falava da fundação e tinha uma arquitetura que era a fundação, que eram 3 chuchus, assim, um enfiado em cima do outro e que ficavam na beira do palco. Esse era o nosso... A construção do Marragone era aqueles chuchus ali. Que ótimo! Porque, inclusive, essa juventude de direita tem que ver e tem que ouvir isso também. Eu tenho certeza que eles são mais antenados e que talvez a gente consiga contribuir ou tentar até, não sei se transformar um pouco, não sei, é a contribuição que eu daria, sabe? Para o Brasil. É uma forma de... Como eu falei para você, eu adoraria fazer tudo de novo de outra maneira. Uhum. Porque o meu percurso, eu tenho um amor imenso por ele, sabe? Então, eu realmente, sei lá, eu acho que... Primeiro, porque eu fiz tudo que eu quis, do jeito que eu quis e faço até hoje e tal. Né? Não que isso seja uma grande coisa, mas ainda é alguma coisa no Brasil de hoje. Né? Sim. Mas eu acho assim, que eu teria outros olhares para tudo e outras formas. Por exemplo, se você pegar um texto hoje do Brecht, o que eu falaria no Lux in Tenebris, por exemplo, que é a dona do cabaré lá, a prostituta e tal, eu falaria as palavras que eu dei mais importância quando eu fiz lá atrás, eu hoje daria importância a outras palavras do mesmo texto. Sim, sim. Entende? Sim. As atitudes cênicas seriam outras. Com certeza. Entende? Sim. Tudo isso. Sim, sim. A gente viveu isso na remontagem do show do Ornitorrinco. Como foi incrível a gente pegar o mesmo show, as mesmas músicas, o mesmo roteiro e fazer completamente diferente. Sim, com certeza. Porque a gente tinha 25 anos, 24 anos quando fez. E quando a gente voltou a fazer, a gente estava com 64 por aí, que tanto eu, o Cacá, nós temos, ele também tem 70 anos. Então, sabe, é impossível ser do mesmo jeito, né? Agora, a importância dessas coisas, ela continua viva, né? O Teatro do Brecht, ele é um teatro vivo, né? Sim, com certeza, latente, totalmente, verdade. Porque ele usa as palavras sem... Ele usa a palavra sem medo da própria palavra. E nós, artistas, teríamos que também não ter medo da gente mesmo fazendo as coisas. Sim. De se sentir livre nesse sentido, né? Totalmente livre. Mas eu acho que está difícil se sentir livre hoje em dia. Com certeza. Não é culpa de ninguém. É o coletivo que está doente, sabe? Sim, sim. Agora, deixa eu dizer fazer uma outra... Você, em primeiro lugar, para mim, nos meus trabalhos, eu tenho algumas referências. A minha tia Edna, que é uma grande referência minha, mas você também é uma grande referência minha, né? Eu sempre, quando procuro, penso os trabalhos, eu sempre penso o que a Cida Moreira poderia fazer aqui, ou o que ela fez que me ficou assim no coração, e eu posso tentar reproduzir, porque isso eu acho muito importante que o público veja o que a Cida, o que um trabalho musical, Cida, é importantíssimo para você, o que não pode faltar. Fala para mim. O que não pode faltar? O encantamento irresistível por alguma coisa que eu escolha. Eu só consigo fazer... Isso parece um pouco antipático essa frase. Ela até é mesmo um pouco antipática hoje em dia. Porque acho que a gente... uma pessoa como eu assim, corre o risco de ficar meio
meio arrogante sem querer, assim, perante as coisas, sabe? Eu acho que assim, eu só consigo fazer aquilo pelo qual eu sou encantada, né? Então, eu não... Se você me propor eu fazer um espetáculo cantando, dar um exemplo assim, bem bacana e, ao mesmo tempo, também comum, cantando só Roberto Carlos, eu não vou querer fazer, apesar de gostar do Roberto Carlos. Mas tem que ser um gostar tão grande, sabe? O Copo de Veneno, ele surgiu... A primeira ideia do programa foi exatamente na época da deposição da Dilma. E a gente estava, assim... A gente gravou esses 10 programas durante 1 ano e meio para o Canal Brasil. Foi um trabalho árduo, e que depois ficou 1 ano e meio fechado no Canal Brasil por razões o diretor que tinha, ele achou um pouco demais e tal. E é uma coisa de uma crítica e de um cinismo, não um cinismo histérico, mas uma crítica mesmo muito grande, que dá essa ideia assim o que nós estamos fazendo. Tudo isso aqui que a gente está fazendo é um copo de veneno que a gente está dando voz. Então, assim, eu continuo. Aí ontem, os programas passaram. 1 semana antes da pandemia, terminou de passar o 10º programa, entrou a pandemia e a trilha sonora dos programas parou para ser um disco. E aí o disco ia sair em março e eu ia estrear esse show que eu gravei ontem, no dia 20 de março de 2020. E não aconteceu nada, parou tudo. A gente conseguiu, ano passado, colocar as músicas nas mídias de som e tal, né? Tal. E agora que eu consegui, entrei no edital do Aldir Blanc e ganhei o edital, e para conseguir fazer existir esse show agora, né? A gente filmou ontem com grande produção, câmeras, 3 câmeras, uma super iluminação, um estúdio maravilhoso e tal. E agora que esse produto vai existir, depois desse tempo todo. Então, assim, mas aí ontem, quer dizer, esses tempos que eu fiquei ensaiando para retomar esse repertório e tal, eu até fiz algumas 2 ou 3 pequenas mudanças, eu percebi que 80% daquilo eu continuei encantada com aquilo. Entendeu? Por isso que eu consegui fazer ontem, de gravar. Né? Uhum. E, enfim, é só isso. Agora, eu agora estou pensando para esse ano ainda, para o ano que vem, eu que já me dediquei eu tenho vontade de fazer tanta coisa, você nem imagina. Eu queria gravar outro disco do Brecht, outro de Chico, tudo, sabe? Por favor. Gravar onde? Não tem nem gravadora mais. Não, a gente até grava, mas, enfim, é outra realidade. Eu estou com uma ideia também de, como eu trabalhei com o Tom Waits e tal, eu estou com uma ideia que um professor de literatura muito amigo meu me deu, de fazer um espetáculo só com os poemas e canções do Leonard Cohen. Ai, que lindo. Que é outro artista que me alucina, assim, eu fico louca com ele, entendeu? Eu acho. Eu tenho muitos amores, assim, né? Muitos. E também, como ainda quero, um velho trabalho meu que eu estreiei aí em Araraquara, em 2004, a exposição do Mário de Andrade, As Modinhas Imperiais do Mário de Andrade, que eu já tentei propor para a Sesc, para a Petrobras e tudo. Eu tenho esse material todo trabalhado e eu queria fazer um CD documental das modinhas do Mário de Andrade. E até hoje eu não consegui fazer. Um trabalho maravilhoso. Esse é um dos trabalhos maravilhosos. Eu estreiei em Araraquara. Eu sei, eu estava lá. Claro. A gente era bem mais jovem, né? 2004. Um pouquinho. Pois é, para você ver, né? Como a gente, né, tem as paixões todas, né? Mas o Mário de Andrade, para mim,
sei lá, não sei explicar. É a coisa mais importante que tem no Brasil, para mim, é o Mário de Andrade. Eu assisti você aqui numa semana do Luiz Antônio cantando Kurt Weill. Também. Eu já fui a várias semanas do Antônio. Teve uma época que eu era meio crônica. Todo ano eu ia. Ai, não pode faltar. Hã? Não pode faltar, claro que não. Luiz Antônio, que coisa, né? Essas pessoas todas que morreram. Muita gente. Gente, acho que a gente está chegando ao final também aí, né? Deixar a Cida mais tranquila. Se vocês tiverem mais, acho que poderia fazer uma última pergunta. Eu vou ver a estreia de Pantanal. Bicho, essa novela eu esqueci da novela, gente. Eu tô saindo daqueles. Como é que é? Esqueci da novela, gente. Tô saindo. Não, mas não começou ainda. Ainda é um pouco cedo. Faltam uns minutinhos. Então vamos lá, mais uma pergunta? Clarissa. A Renata não falou nada. A Rúbia também não. Não. A Ana também não. Falei sim, então eu vou. Então eu vou voltar assim para uma coisa bem básica que a gente conversou bastante nos nossos encontros e que gerou bastante inquietação e dúvidas, até pelos exemplos que foram apresentados, Cida, que a gente ficou nesse lugar assim, né, desse distanciamento, desse possível método de interpretação ou não, mas e aí tinha uma outra palavra, assim, duas palavras juntadas que tinha no texto lá do Pequeno Organon, que é a estética do gesto, a esfera do gesto, desculpa. Esfera do gesto, isso. E aí agora você falou dessa coisa do chuchu, eu fiquei pensando se esse é um exemplo da esfera do gesto. É um gesto teatral. E se esse gesto está para além do nosso corpo, se esse chuchu está dentro do que ele quis dizer com isso, então eu fico mais tentando transportar para a prática, assim, como que a gente pratica isso, né? Então, se você puder trazer alguns exemplos... A gente pratica dando asas à fantasia. Você faz a fantasia virar concreto. Porque você veja, nada disso existe. Marragone não existe, né? A ópera dos Três Vinténs não existiu aquilo, né? Não existiu, nada existiu, né? O happy end é uma invenção, né? É uma luta falando do capitalismo, né? Aonde os bandidos e os puros de alma, quando se misturam pelo dinheiro, viram uma coisa só. Quer dizer, então, tudo isso é a cabeça daquele homem e é a nossa cabeça também. A gente tem assim, a possibilidade de você se tornar o autor. Por exemplo, a ideia do chuchu, quem deu a ideia do chuchu foi o Galizia. E esse chuchu, para nós, era realmente a pedra fundamental de Marragone. Né? Então, o gesto teatral ele veio da fantasia, mas da fantasia que você torna concreta. E você cria o espetáculo em torno dessa ideia concreta que no começo era uma fantasia, mas que se tornou concreta pela sua vontade, pela sua inteligência, pela sua criatividade e pela sua ousadia. Porque não é um cânone estético que você tenha que seguir, né? O estético, a gente que cria, né? O gesto. Assim como a coisa da voz, que eu sou professora de voz, você não fala mais em técnica vocal, você fala em gesto vocal. Entende? E tanto o gesto físico do teatro, quanto o gesto vocal do cantor e do ator também, ele tem uma coisa que é importante, que assim, você tem que criar esse gesto para chegar no seu interlocutor. Então, é o interlocutor que está na sua frente, que está atrás, que está do lado e que está em cima. Tanto faz que seja 1 ou 5 mil. Esse teu gesto tem que ficar claro para o seu interlocutor.
interlocutor. Senão você não está fazendo teatro. Você está pensando em fazer teatro. Ou música, seja o que for. Ou dança, sabe? Tudo isso. Né? Os signos da sua fantasia têm que se tornarem realidade para você. Para que o outro acredite no que está falando. Acredite que aquele chuchu era uma cidade. Carregar incondicionalmente como verdade. Mas não é uma verdade também dura. É uma verdade que pode mudar também. Você, em vez de pôr chuchu, você vai pôr cenoura. A liberdade é total. Entendeu? Né? Beleza, gente? Eu acho que é isso, né? Vou dormir com esse barulho agora, hein? Não nada, gente. Barulho nada. A gente tinha que se encontrar para praticar isso depois. Tomara que você... Não vai ficar só na cabeça, no campo das ideias. Pois é. Nesse momento, só se for... Podemos montar um trabalho que dê subsídio a este grupo de estudos que resulte ou em algo começar com uma peça radiofônica, né? Já que estamos... Nossa, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Você sabe que a minha única esperança hoje no Brasil é que a gente possa voltar a ter o Ministério da Cultura. A minha também. E tudo que pode significar isso aí para a gente, para a arte do Brasil. Temos que acreditar. Certamente. Vamos ver. Jesus. Cida, a gente agradece muito mesmo a sua eu também gosto. Eu gosto de falar, sabe? Adoro falar. E para a gente foi muito legal, assim, realmente falo acho que por todos nesse sentido, assim, o quanto a gente conversou, né, antes, assim, o quanto seria... A proposta é leveza mesmo, né, e esse bate-papo foi leve, ao mesmo tempo foi enriquecedor demais, assim, fez a gente realmente pensar muito. Assistam o DVD, gente, assistam esses DVDs. Sim. Muito importante. O Cadinho tem aí, então, né, Ricardo? Esse daí. Ele estava escondendo de vocês, hein? Tá com medo que pede emprestado e não devolve mais. É um trabalho maravilhoso que conseguiram fazer. É uma beleza. Certo? Vamos assistir. Então, tchau para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Cida. Boa noite.